Olá pessoal, boa tarde, tudo tranquilo? Daqui a pouco nós vamos começar mais uma live do CTDEL. Hoje eu acho que vai ser uma conversa aí bastante interessante. Nós vamos conversar um pouquinho com um ex-integrante do nosso projeto social, atleta de judô, e que hoje ele é oficial do Exército. É um tenente, está servindo lá no Acre, e se prontificou a conversar um pouco com a gente, para a gente trocar umas ideias e ele explicar, além da atividade esportiva, o que ele faz, qual a profissão que ele seguiu, quais são as atividades que ele exercita. Eu acho que isso vai ser muito bacana para que a gente possa mostrar para os integrantes do CTDEL, para os pais, que a nossa atividade ela é muito mais do que além da prática esportiva. É uma atividade que também procura transmitir conceitos, valores para as nossas crianças, para os adolescentes e mostrar as diversas opções de encaminhamento profissional, de escolhas de estudos, de atividades diversas que podem ser feitas. Eu estou vendo aqui, nós estamos com bastante gente já entrando na live. Vamos aguardar um pouquinho mais e, enquanto isso, eu queria passar algumas informações para os integrantes do CTDEL e para as nossas crianças que participam do nosso projeto, devem estar ansiosos aí para o nosso retorno, querendo saber como que nós vamos executar esse retorno. Eu peço que todos tenham aí bastante calma, bastante tranquilidade ainda, que tenham paciência principalmente, que a gente pretende voltar muito gradativamente com as atividades, seguindo todos os protocolos de segurança que são emitidos pelos órgãos oficiais, tanto do município quanto do estado e do governo federal. A gente sabe que muitas vezes essas informações elas são conflitantes, mas a gente está procurando estabelecer aí algumas regras. E assim que possível a gente vai começar a transmitir tanto no Instagram como no site, no Facebook, e gradativamente a gente vai estabelecendo as regras para retorno. Eu acredito que talvez aí meados de julho nós comecemos aí as nossas atividades de uma forma um pouco alternada. E até o final de julho, eu acredito que nós estaremos entrando na normalidade, se tudo prosseguir como nós esperamos. Então, tenham paciência, continuem seguindo as nossas histórias, as nossas notícias pelas redes sociais, ok? Então, como eu estava falando, a nossa live de hoje, eu acredito que seja uma conversa bastante interessante, porque o nosso convidado de hoje, ele já participou do programa quando o CTDEL ainda não era CTDEL. Vocês sabem que as nossas atividades elas foram criadas através de um programa patrocinado pela Vale, um programa chamado Programa Brasil Vale Ouro. E estou vendo aqui, tem bastante gente entrando na nossa live. E naquela época o Programa Brasil Vale Ouro era conhecido como tal e a entidade ainda não tinha o nome de CTDEL, ela se chamava NDHE, Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da Vila Militar. Depois passou para a CNE, Centro Nacional de Iniciação e Excelência no Esporte, e a partir de 2015 para 2016, então, foi oficializado o nome de CTDEL, Centro de Treinamento de Diodoro. Então é bem possível que ao conversarmos com o Ícaro, ele se refira muito mais ao tempo de Brasil Vale Ouro, de BVO, que era a sigla que nós utilizávamos na época, tendo em vista que ele fez parte do projeto nessa época, né? Como eu disse, ele está servindo lá no Acre. Ele, depois que se formou na academia, ele foi para lá, é paraquedista também. Vocês devem saber que eu embora esteja aposentado, mas eu fui militar, sou paraquedista também, então acredito que nós poderemos conversar não só da sua história de atleta, seja dentro do projeto, seja
depois que ele saiu do projeto e continuou participando de atividades esportivas, acredito que dentro do Exército também, e um pouco da vida militar, se ele pretende vir servir na Brigada Paraquedista aqui no Rio de Janeiro, como é que é a vida dele lá no Acre, longe da família, já que ele é natural do Rio de Janeiro, ok? Então eu vou pedir ao Ícaro que entre na nossa conversa para a gente dar início a ela. Olá, Ícaro. Estamos com a dificuldade de conexão com o Ícaro. Ele tentou aqui, mas ainda não pediu para a conexão. Eu estou recebendo uma mensagem aqui que a conexão lá do Ícaro está um pouco ruim, mas ele está tentando iniciar. Nós estamos aguardando a chamada dele. Ele já tinha falado comigo realmente que lá no Acre, às vezes, o sinal de internet fica um pouco fraco, mas ele estava com 2 redes de Wi-Fi à disposição e deve estar tentando encontrar a melhor conexão lá. Não deixem de continuar assistindo às nossas aulas todos os dias. Nós temos no Instagram a publicação dos horários, os horários das nossas atividades. Isso é importante que os alunos mantenham contato conosco para saber das atividades. Vocês devem ter tomado conhecimento também. Nós fizemos uma doação recentemente de cestas básicas para algumas famílias em situações mais vulneráveis. E a gente tem tentado, de todas as formas, mantermos esse contato com os participantes do nosso projeto, para que não percam esse contato, estejam sempre atualizados das informações. O Ícaro está dizendo que a conexão está ainda um pouco ruim. Estou chamando de novo.
Tá? Nós estamos chamando aqui, o Ícaro ainda não está respondendo. Moscão, estou chamando ele sim. Apenas aí, por enquanto, a gente tá sem o contato com o Ícaro. O Ícaro, pede de novo o contato, que eu vou ver se eu aceitando aqui fica mais fácil do que eu te chamando. Opa, estamos estabelecendo agora o contato, ele aceitou. Vamos ver se o sinal dele tá bom para a gente conseguir fazer essa chamada. A pessoa que está assistindo, enquanto a gente não consegue fazer o contato com o Ícaro, quem quiser fazer alguma pergunta para ele, anota o número do nosso WhatsApp, que vai estar aberto aqui para eu anotar as perguntas e poder fazer para ele. Eu estou recebendo uma comunicação aqui do Instagram que a internet dele está muito fraca, que estão tentando conectar, mas como é via satélite está complicado. A mensagem até está visível para quem está acompanhando. Tá lá, ele está aceitando, tentando conectar, a internet via satélite é complicado. Vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais um pouco e, se eu não conseguir, eu vou chamar o professor Moscão, que trabalhou com o Ícaro durante muito tempo, foi professor dele já há bastante tempo, conhece bastante o Ícaro, e a gente vai procurar, então, bater um papo com o professor Moscão, Marcelo Moscão, para
a gente falar um pouco do Ícaro. Estamos tentando mais uma vez o contato com ele. Moscão, aguarda aí na linha que se eu não conseguir o contato com o Ícaro, eu vou chamar você. Mais uma tentativa, senão eu vou chamar o... Ele está tentando agora, o Ícaro está tentando fazer um contato através do celular da esposa dele. A gente vai tentar. Opa, até que enfim apareceu. Acho que agora Tá consegui, falhando né? um pouquinho. Entrei pela A minha imagem eu esposa, estou vendo aqui. então tá ok. Você tá me ouvindo bem aí, Ícaro? Tô ouvindo sim, estamos ok. Ah, então agora estão conseguimos aí, que bom, né? Só pego o carregador. Quer dizer que você já está casado, então? Não, tô casado e minha esposa Thaís também fez parte do projeto também. Então, antes de tudo, boa tarde a todos aí. Desculpa aí pela essa demora de Prazer para você. 10 minutos, mas a internet aqui é complicado, assim. É via satélite Aí e a faz gente sofre parte, muito. já faz parte da história já, né? Ô, Uhum. Ícaro, me fala um pouquinho, então, aí, dá um oi pro pessoal que está te ouvindo. O professor Marcelo Moscão já estava aqui impaciente que a gente não estava conseguindo contato com você. Pode, deixa ele em pé mesmo. Deixa ele em pé mesmo, senão a tua imagem vai ficar virada. Aí, assim ficou melhor. Só dá uma enquadrada melhor. Então, boa tarde a todos aí. Vi que tem alguns amigos meus aí do projeto, da época que a gente era do projeto ali, 2011. Professor Marcelo Almeida, professor Pablo também. São meus irmãos aí. E os demais atletas aí do projeto CTDEL. Então, no dia de hoje aí, eu, atendendo ao pedido do projeto aí do CTDEL, vim para falar um pouco aí sobre a minha experiência, né? Tanto no projeto quanto as oportunidades que foram me oferecidas aí durante o tempo que eu participei do projeto. Então, Aí, eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, você ter despendido aí o seu sábado à tarde para estar conversando um pouquinho com a gente. Para a gente isso é muito importante, porque nesse período de pandemia a gente se afasta, infelizmente, das crianças e dos adolescentes participantes do projeto, e essa tem sido uma forma que a gente tem encontrado durante a semana. Os professores fazem atividades junto com os alunos, também pelas redes sociais, e normalmente aos sábados a gente conversa com alguém que ou foi do projeto ou ainda está no projeto, mas que tem alguma história para transmitir para os demais, com a ideia de bater um papo. A sua participação no projeto já praticamente vem desde o começo dele, lá de 2012, e aí a gente queria que você falasse um pouquinho desse começo, como é que era antes do projeto, como é que você chegou a ele, a sua prática de judô nessa época, como é que isso aconteceu no início. um pouco da minha história aí, vou dar início. Então, eu iniciei o judô com 5 anos de idade, mais ou menos, na escola, né? Então, praticamente todos nós aí, na época de escola, a mãe, né, o pai, quer botar em algum esporte para gastar um pouco da energia ali da criança, né? Então, eu iniciei na escola lá em Bom Sucesso, com o professor Jaime Garcia. Hoje ele é árbitro da federação, técnico também. É um grande amigo também meu. Em seguida, eu me mudei para Marechal Hermes, né? Bairro Marechal Hermes, aí mais próximo de Deodoro, da Vila Militar. E foi aí que conheci, então, praticamente iniciou a minha história, né? Conheci o professor Marcelo Almeida, o Moscão, né? O professor Pablo, a minha atual esposa também, que fazia parte do projeto, e todos os meus amigos aí que eu tenho hoje na minha vida, no meu círculo pessoal, foi tudo através do judô. Então, aí, por volta dos 10 anos, eu retomei as atividades no judô,
aí 10, 11, 12 anos. Aí em 2011 tive a oportunidade aí de ter esse projeto da Brasil Vale Ouro na época, né? Um projeto que era realizado pela Vale do Rio Doce, pela empresa. E como a gente estava num momento de dificuldade aí, tanto eu, o professor Marcelo, a minha esposa, mais 2 amigos aí, que a gente treinava, só tínhamos nós 4, então a gente tinha acabado de deixar o nosso clube de parceiro de treino. Eu, a minha esposa, o Gabriel e o Júlio. Então, a dificuldade, a gente estava treinando de favor, sem clube, pedindo favor para continuar o desprendimento aí nosso, sem querer prender os atletas nem nada. Ô, Ícaro, o sinal está um pouquinho... Ícaro, o sinal está um pouquinho fraco. Ícaro... Orientou para a gente procurar o projeto. Ícaro, o sinal ficou um pouquinho fraco. Ícaro... Bate-papo ao vivo tem isso. Às vezes fica travado um pouco, Ícaro. Voltou o sinal? Ah, sim. Então, aí a gente foi fazer parte do projeto, participando do processo seletivo e do projeto da Vale do Rio Doce. O CTDEL, imagino eu, né? Basicamente, meu início foi esse aí. Aí, agora eu vou contar sobre o projeto. Abriu muitas portas. Foi um ano para mim no judô. Eu não fui muito expoente, né? Vamos dizer assim, não fui um expoente no judô. Tenho certeza que tem até amigos que estão na live aí, que Lucas Lima, o Dani, gostaram muito mais. Mas o projeto em si, para mim, no ano de 2011, foi excepcional. Eu tive uma evolução muito grande, tanto na parte física quanto na parte técnica. Eu pude, já no início do ano... Tá me ouvindo? Ícaro, peraí, deixa eu repetir um pouco o que você falou aqui, que é para a gente poder seguir aqui. Tá? Então, você entrou lá no... Ícaro, você entrou no programa em 2011, foi isso? Tá ouvindo agora melhor, ô Ícaro? Tô ouvindo. Ela tá oscilando, Tá. Você mas dá para... Tá, você estava falando que logo que você entrou, você não era um expoente? Depois do projeto, eu acho que seguiram vamos assim, mais títulos são. Entendi. E quando é que você começou a realmente atingir bons resultados? Foi no ano seguinte? Não, foi exatamente assim que eu dei entrada no projeto. Então, já vinha me preparando. Ah, entendi. A gente vinha fazendo uma preparação já forte antes mesmo de entrar no projeto. Mesmo aí de recursos e material humano para treino. Entendi. Você, já nesse primeiro ano de projeto, você participou, quais foram as competições aí de maior importância que você julga que tenha participado? O senhor pode repetir que não chegou o áudio aqui. Dessas primeiras competições que você participou, quais foram as que você julga que foram mais importantes e você começou a apresentar resultados significativos?
classificava para o circuito europeu. Era a porta de entrada, né, na época para a seleção brasileira. Então, eu tive, já no projeto, né, tive a oportunidade de participar, uma competição muito difícil. A Melo, que foi também outra atleta do projeto que se classificou nessa mesma competição. Competições internacionais também. Quando é que você começou com essa ideia de ser militar? Está travando de novo, Ica. Você pode repetir a pergunta? Quando é que você começou com essa ideia de seguir a carreira militar? Como é que isso aconteceu? Então, basicamente, o ano de 2011 foi muito, vamos dizer assim, contado, assim, muito corrido na questão de treinamento. Estava totalmente envolvido do judô, né, voltado para competições, diversas competições, perda de peso, treinamento. E eu estava também no médio, né? Então, estava ali tendo que definir um rumo da minha vida. Aí, sendo que não tomei nenhuma atitude, né? Eu terminei o ano ali, o terceiro ano da minha vida. Então, durante o treinamento do mês de... Então, tem sempre, que vem ocorrido também, até quando eu era cadeia, os atletas da equipe da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, a mãe vai treinar em outros locais para buscar uma maior evolução. Então, como parte desse treinamento, eles têm a intenção de divulgar a carreira militar. Então, era na palestra. Eu lembro que até o Major Vinícius hoje estava com a equipe, então os cadetes ministraram a palestra e eu era atleta do projeto sobre a carreira militar, que até então não conhecia, não tem nenhum militar na família. Outra pessoa também que deu início a esse contato aí, conhecer a oportunidade aí da carreira, de seguir essa carreira, é o hoje Major Henrique, que ele também apoiou durante essa minha preparação, esse meu ano de preparação aí de 2011, que eu integrei diversas competições, ele me ajudou na parte da preparação física. Entendi. E foi aí que eu conheci a carreira militar. Então, chegou o final de 2011, foram acabando e eu tinha acabado o terceiro ano, então eu não sabia qual curso queria fazer na faculdade. Eu tinha uma ideia. Foi uma oportunidade que eu vi, que poderia estar estudando tanto para vestibular quanto para seguir essa carreira militar. Só que antes disso também tem seletivo, dentro do projeto Brasil Vale Ouro também, jovem aprendiz do programa Vale, né, para trabalhar na empresa Vale. Então, alguns atletas do projeto foram atendidos aí, no caso até foi eu, minha esposa, o Diego, que está até na live aí agora, e acrescentou muito na minha vida isso aí, principalmente a corporativa, né, inicial, que hoje está também. Tá, você falou aí que a sua esposa, você fazia parte do projeto também, você já conhece desde sempre. Já naquela época você já namorava ela? Ou começou a namorar depois? Não, a gente já namorava já. Quer dizer que desde sempre, o projeto contribuiu para a sua profissão e para o seu relacionamento afetivo também. Você acabou casando com um atleta do projeto, filho. Hein? Quem que é a sua esposa? Ela está aí agora com você? Desde sempre, já naquela época. Ela está aqui, mas não está querendo aparecer, não. Ela não se preparou para isso, não. Mas é a Thaís, o pessoal do projeto também conhece ela. Ela fez parte também. Foi uma atleta no projeto também que
muitas conquistas pro Brasil Vale Ouro na época também. Fala um pouquinho da sua vida militar na parte de estudo, na escola e a atividade paralela como atleta. Você continuou sendo atleta de judô lá na academia? Parou as atividades? Como é que isso aconteceu? Professor Marcelo relembrando aí. Mas depois que eu entrei na academia, até não tinha essa informação. Tinha um pouco os treinamentos, então, para dar uma noção geral, né? A mãe, então, ela forma equipes de diversos esportes para a chamada Navamaé, né? Que é a competição, as escolas militares. Mas você, então, quando entrou, você já participou das Olimpíadas internas ou foi chamado direto para ser atleta da academia? Como é que funcionou isso? Sim, aí tem as Olimpíadas pelos cursos, né? Então, curso básico ali. Em seguida, a gente montava a propriamente dita equipe da AMAN, né? Que ia Mas aí também as forças militares, né? Eles dão uma grande atenção para essa. Eu consegui, ao longo dos 5 anos ali de academia, me manter até participando de competições aí a nível estadual, nível nacional e fora as competições militares também. A gente continua tendo um pouquinho de dificuldade no contato, mas o que ele está falando lá é que na época da academia, a academia ela valoriza a atividade esportiva também. Então, o aluno, durante o curso acadêmico, ele participa de umas competições internas, nas diversas modalidades esportivas, e os melhores são selecionados e vão compor a equipe da Academia Militar. Essa equipe ela participa de competições entre as outras academias das Forças Armadas e depois dessa competição são selecionados os atletas que vão representar o Brasil em competições com outras academias de outros países. Campeonato Sul-Americano, Campeonato Mundial. Competições com outras academias de outros países. O Ícaro, fala um pouco para a gente da atividade profissional sua. Você fez academia, lá na academia a gente sabe que tem diversas especialidades. O cadete ele faz 2 anos de preparação comum e depois ele escolhe uma especialidade que nós chamamos de arma. Você escolheu qual arma? Então, eu escolhi a arma de infantaria, né? Então, me identifiquei com as atividades da arma, gostei realmente da arma e acabei escolhendo. Né? Tive a oportunidade de escolher, porque depois da classificação ali, né, dos 2 primeiros anos, a gente faz a escolha de arma. Então, nem todo mundo consegue escolher aquilo que quer, mas graças a Deus eu consegui ser atendido ali dentro da especialidade que eu queria. E a partir daí, como falam, é um outro casamento, né? Exatamente. E esse casamento é o resto da vida, né? Então, a escolha de arma ela é muito importante, ela é feita dentro do mérito intelectual e de acordo com o número de vagas. E essas armas são as especialidades. Na Academia Militar, são 7 armas que o cadete pode escolher, e ele está falando que ele escolheu a infantaria, e daí em diante ele começa na sua formação específica dentro da infantaria, que tem atividades bastante específicas, mais voltada para a operacionalidade da tropa. Quando o cadete termina o seu curso acadêmico, ele é declarado oficial do Exército, e aí ele é designado para uma organização militar no Brasil,
também da mesma forma, de acordo com as vagas, e a escolha é de acordo com o mérito. Você escolheu servir no Acre exatamente por quê? Então, foi uma decisão, assim, até difícil, né? No início, quando eu entrei no Exército, a minha ideia era voltar para o Rio de Janeiro. Sempre foi essa, né? Até meus amigos mais próximos sabem disso. Só que ao longo da academia, a gente vai vendo, vai conhecendo, né? Vai abrindo um pouco a mente quanto a isso. E eu escolhi o Acre principalmente pela oportunidade de servir num batalhão extremamente, vamos assim, reconhecido no nosso Exército. E pela possibilidade dos desafios que eu vim, a escolha era integrar. Deixa eu explicar aqui um pouquinho, porque está falhando um pouquinho a sua ligação, deixa eu explicar um pouquinho o que você disse. O Ícaro está dizendo que é um pouco difícil quando o cadete termina o seu curso, saber para que local ele vai, porque tem vários aspectos, além dos aspectos profissionais, tem os aspectos da família também, do distanciamento que ele, naturalmente, ele vai ter. Então, a tendência inicial é do profissional, quando se forma, ele querer ficar ainda perto da família, do seu local de origem, mas depois ele vai conhecendo um pouco mais a profissão, e aí ele começa a perceber de outras oportunidades, e inclusive com relação à realização pessoal para desempenhar as funções pelo qual ele treinou e aprendeu durante a academia. E aí ele escolheu, então, o Acre. Essa organização militar que ele foi servir, ela fica na capital do Acre, no Rio Branco, mas ela tem diversas unidades menores, nós chamamos de pelotões de fronteira, onde ele é destacado. Eu estou vendo aqui que o Ícaro, ele teve a oportunidade de servir em pelo menos 2 pelotões de fronteira, né, o Ícaro? O que você faz lá exatamente nesses pelotões? Como é que foi o seu desempenho? Quanto tempo você ficou em cada pelotão? Fala um pouquinho dessa sua experiência. Então, o pelotão especial de fronteira, ele basicamente é uma mini unidade, né? Que a gente chama, né? Uma mini organização. Então, eu servi no ano de 2019 em Epitaciolândia, que fica na fronteira com a Bolívia. Então, passei um ano lá. Ficava em torno de 300 quilômetros ali da capital. Era muito tranquilo, porque acessava ali modal terrestre, né? Então, de carro ali era 2, 3 horas de viagem. A gente conseguia acessar ali o pelotão. E realmente a cidade era uma cidade pequena, de 15 mil habitantes. E a fronteira, né, que é a cidade de Cobirra, tinha 55 mil habitantes. E basicamente o pelotão especial de fronteira ali é a soberania nacional, né, do nosso país aí. Realizando de no ano de 2020 agora, quem tiver o interesse aí de procurar, fica ali na metade do estado do Acre, já que esse é um desafio maior para mim, porque esse pelotão aqui ele já é mais isolado, então a gente não tem como acessar a estrada, ele não tem acesso por estrada, apenas pelo modal fluvial, né, e o modal aéreo, barco e avião. Então o barco demora em cerca de 2 dias e o avião. E Santa Rosa do Purus, esse pelotão de Santa Rosa do Purus, ele faz fronteira. O Ícaro, esse pelotão de Santa Rosa de fronteira, ele faz fronteira com qual país? Fronteira com o Peru. Não tem fronteira seca, né, que a gente chama que são 2 cidades juntas, mas com o Peru. Entendi. Então, o Ícaro está dizendo que ele já teve a experiência de servir na fronteira com a Bolívia e depois na fronteira com o Peru. Ele estava explicando que a fronteira seca, com a Bolívia, significa que você consegue acessar o outro país através de via terrestre, e o acesso aí de Rio Branco até a cidade de Epitaciolândia, na fronteira com o Peru,
com a Bolívia, também é acesso através de estrada. Já em Santa Rosa do Purus, o acesso é através de ou embarcação pelo rio ou através de avião. Normalmente, os militares transitam em aeronaves militares com apoio da aeronáutica, a não ser em deslocamentos particulares, quando entra de férias, por exemplo, que aí tem a aviação civil regional. Você só serviu nos pelotões de fronteira ou você também serviu na sede da unidade do Rio Branco? Não, assim que eu cheguei, eu passei um ano em Rio Branco, então, nesses 3 anos de Acre, eu morei em 3 locais diferentes, né? Lá, né? O Pelópis, que a gente chama, né? Da primeira companhia operacional. Você chegou lá no começo de 2018, não é isso, Igor? Ícaro, você chegou em Rio Branco no começo de 2018? Isso, já em 2018. Formei em 2017, estava na unidade. Você fez o curso de paraquedista também. Você fez como cadete ou fez como aspirante? Como cadete, né? Então, a mãe, ela proporciona aí no 3º ano algumas vagas para fazer o curso já, ter a oportunidade de se especializar já na academia, né? E aí eu consegui no final de 2016 aí as asas de prata, né? Que a gente chama aí no meio militar. E já servindo aí, você fez outros cursos? Você se especializou em mais alguma atividade? Então, meu objetivo era esse, vim para a unidade de selva, um batalhão de infantaria de selva. Espera aí, Ícaro. Espera aí um pouquinho que... Ícaro, travou um pouquinho, repete aí novamente, por favor. Se você fez algum curso aí, agora melhorou o sinal, pode falar de novo. Então, no ano de 2019, eu tive a oportunidade de fazer o na selva, né? Lá no Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus. Então, no ano passado, eu tive essa oportunidade, o curso dura 6 meses ali, e consegui conquistar esse objetivo, que já era um objetivo desde quando eu decidi vir para essa região norte, né? Aí, durante o tempo que você está aí, você tem conseguido ainda realizar atividade esportiva? Você continua competindo ou a vida de atleta deu uma parada? Então, aqui ficou meio complicado, né? Então, aqui não tem... Até a Federação de Judô aqui, ela não tem competição aqui no ano de 2018. Ele está falando ali que o sinal ficou ruim. Então, que o sinal ficou ruim, mas quer dizer que você participou em 2018, mas fora isso, devido ao esporte não ser praticado aí na região, você teve que dar uma parada. Muitos atletas ainda consegui fazer parte integrar aí os Jogos Desportivos do Exército. Isso eu já estava na tropa, né? Representando o Comando Militar da Amazônia aqui, na ação lá em Brasília. Aí consegui também, foi interessante também. Eu acho que foi o único contato que eu tive com o judô nesse ano, foi essas 2 situações. Ô, Ícaro, só mais uma perguntinha, depois nós vamos para o encerramento, que o tempo está terminando. Muitos militares que são normalmente expoentes na atividade esportiva, eles têm a intenção de, posteriormente, fazer o curso da Escola de Educação Física. A Escola de Educação Física do Exército é também para militares, oficiais e sargentos, uma especialização, mas ela é considerada o berço das escolas de educação física no Brasil, inclusive. A primeira faculdade
de educação física no Brasil e recentemente foi, inclusive, reconhecida pelo Ministério da Educação como a faculdade de graduação na área de educação física. Você tem intenção de futuramente cursar a Escola de Educação Física ou vai continuar na área operacional mesmo, paraquedista, guerra na selva? Como é que você pretende desenvolver a sua atividade profissional? Então, vamos lá. Eu tenho até treino meio militar. Poder trabalhar com essa área do esporte no Exército seria muito, muito interessante. Aí para o curso que vai dar início ao ano que vem. Então, no final desse mês, se eu for atendido, eu vou estar cursando aí no ano que vem. Mas aí não depende de mim, né? Depende do órgão. Entendi. Mas sim, é um desejo meu. Manter ali o espírito competitivo, mas voltado para essa área do esporte na parte mais técnica ali, poder contribuir com alguma coisa. Eu entendi o que o Ícaro falou, deu uma falhada aí, eu vou repetir aqui. Ele está dizendo que ele tem a intenção de seguir as atividades esportivas e contribuir de alguma forma para as Forças Armadas, para o Exército particularmente. Então, ele tem a intenção de fazer a Escola de Educação Física. É um processo seletivo, ele se submeteu a esse processo seletivo, está aguardando o resultado, e se ele for aprovado, a partir do ano que vem, ele começa a fazer a Escola de Educação Física, que funciona aqui na URCA, no Rio de Janeiro. O Exército, ele dá essa possibilidade de você continuar, de alguma forma, contribuindo para o esporte, a prática esportiva dentro das Forças Armadas, seja como atleta ou como futuro instrutor, que ele pode vir a ser técnico, um especialista nisso. O professor Marcelo Moscão já está dizendo aqui que está torcendo por ele, tem certeza que ele vai passar. Pelo histórico aí, a gente espera realmente aí que ele seja aprovado nessas provas. O processo seletivo, ele não é só em função do mérito esportivo do atleta, leva em consideração também o desempenho profissional, e ele tem que estar se encaixando dentro do período previsto para fazer o curso, porque quando nós somos movimentados, a gente tem que cumprir um tempo mínimo de permanência em cada organização militar, tudo isso se encaixando, com certeza, e nós estamos fazendo a nossa torcida aqui para que você venha a fazer esse curso também, para melhorar o seu currículo e contribuir para o esporte. Ô Ícaro, a gente queria aí, vamos torcer aqui para o sinal ficar forte, para você passar uma boa mensagem aí para os nossos integrantes, né? Aqueles, quem sabe, assim como os cadetes falando algumas palavras, dando uma palestra lá e veio motivar, incentivar você a seguir a carreira militar, né? Então, a carreira militar, ela é realmente mais uma opção e ela é revestida de diversas particularidades, diversas situações em que o profissional ele pode exercer múltiplas atividades. Então, eu queria que você, para finalizar, mandasse uma mensagem para os nossos integrantes de estímulo, com a sua experiência, não só dentro do projeto, mas o que o projeto pôde levar para você, para a sua vida militar, para a sua vida profissional. Então, tentar resumir aqui uma palavra é gratidão, né? Então, a gente tem que ser grato pelas coisas que acontecem na nossa vida. E agradeço muito aí, principalmente o pessoal que estava no projeto ali no início comigo, que iniciaram essa ideia, deram essa oportunidade. Então, o professor Marcelo Almeida, professor Pablo Lino, professor Antônio, que também era nosso fisioterapeuta lá, ele e a esposa dele. Os demais atletas da minha época aí que estão no vídeo aí também estão assistindo essa live, Diogo, Lucas, Gabriel, então, meus amigos aí. E a mensagem que eu deixo, eu tenho até uma frase aqui que eu separei, que eu conheci ela no ano passado e achei muito interessante. Então, ela é de um livro, né? 7 Pilares da Sabedoria, então é basicamente assim. Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite, nos recessos coerentes das suas mentes,
verem que tudo, afinal, não passava de vaidade, mas que sonham acordados, esses são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos. Então, a motivação pessoal aí é que sejam homens perigosos, homens e mulheres perigosos, né? Sonhem, mas sonhem de olhos abertos, busquem seus objetivos. Então, eu acho que não alcancei ainda tudo que eu pretendo alcançar, mas eu sou grato por tudo que eu tenho hoje. Então, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, de ver que todos os meus objetivos previstos aí no curto prazo aqui para esses anos foram alcançados. E agradecer o projeto pela oportunidade que me deu, tanto de melhorar, né, de evoluir na parte esportiva e de caminhos, né, para que eu pudesse conhecer um pouco do mundo corporativo, a oportunidade de ter o primeiro emprego, saindo na frente aí de muitos jovens, com certeza, eu imagino isso. E também, se não fosse pelo projeto, talvez eu não tivesse tido contato com a palestra da AMAN, que abriu minha cabeça para fazer o concurso. Então, isso aí, busquem o sonho de vocês, aproveitem a oportunidade de estar no projeto aí, de poder ter todo o apoio aí, a estrutura da equipe multidisciplinar que tem, que eu sei que existe. Os professores que estão aí com vocês são hoje professores renomados no nosso meio aí, no cenário nacional e internacional. Então, aproveitem enquanto dá tempo aí para se dedicar ao judô, mas também não deixar de lado essa parte aí do futuro, a vida profissional, porque o tempo passa rápido e quando a gente vê aí, já se foram aí 10 anos, né? Praticamente, desde quando a gente entrou no projeto. E hoje eu sou muito agradecido por ter tido essas oportunidades. Então, se dediquem aí tudo que vocês fizerem na vida, que possam atingir objetivos de vocês. Então, um abraço para todos. Ô, Ícaro, muito obrigado aí pelas suas palavras. Para nós foi uma satisfação muito grande. É muito importante a gente ter esse tipo de depoimento para passar essa mensagem para os nossos integrantes. A gente deseja a você sucesso. Eu vou usar uma palavra aqui que a nossa professora de aula da oitava CRE, que está sempre nos assistindo, ela colocou aqui, que é inspiração. Tá? Então, pessoas como você inspiram com certeza outras crianças, outros jovens, e nos dão uma satisfação muito grande quando a gente sabe que a gente está realizando um trabalho de dar oportunidade para as pessoas, e para nós é muito gratificante quando essas pessoas aproveitam essas oportunidades. Então, parabéns para você também, que você tenha aí muito sucesso ainda na sua carreira profissional, na sua carreira esportiva, que mesmo quando você deixar de ser atleta, que você possa contribuir como professor, como técnico, com a sua experiência, para o engrandecimento do esporte nacional e do esporte nas Forças Armadas. Tá? Um sucesso aí para você, um abraço grande para sua esposa também, e disponha de nós sempre aqui. Quando vier ao Rio para fazer a Escola de Educação Física, venha fazer uma visita ao CTDEL, nós vamos ficar muito satisfeitos com a sua vinda aqui. Ok, meu amigo? Pode deixar, se tudo der certo, vamos aí. Só pedir desculpa aí pela internet, a dificuldade do acesso, mas aqui é assim mesmo. Tem essa dificuldade. Não tem problema. Isso faz parte. O brasileiro, ele tem essa característica, ele está sempre superando as dificuldades. Tá? Eu só vou pedir a você que mande esse texto que você leu para nós, tá? Manda aqui no meu WhatsApp mesmo, a gente vai colocar, disponibilizar o vídeo lá nas nossas redes, e aí a gente coloca o texto que você finalizou aí como mensagem de agradecimento e de incentivo para as nossas crianças. Tá ok? Muito obrigado. Pessoal, okay, nós vamos encerrando aqui mais um dia de live. Apesar do sinal ter ficado aí fraco em alguns momentos, mas eu acho que a intenção, e quem acompanhou pôde ver que o nosso projeto ele é muito, muito além do que o esporte em si, como buscando a vitória em uma competição. A gente sempre costuma dizer que naquela frase famosa, né, que o importante é participar, não é só competir, a gente pode tirar exatamente isso, que essa participação, abrindo novos caminhos, novas oportunidades, com as mensagens que são passadas e as ideias que são passadas durante a atividade esportiva, elas são muito importantes para nós. Muito obrigado, continue participando das nossas redes, comentando bastante. É muito importante para nós que o CTDEL tenha a sua continuidade e que as crianças estejam sempre em contato conosco.
Um bom final de semana para vocês, um forte abraço, até lá.